A paz do Senhor, queridos irmãos do Momento EBD, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um prazer estar aqui com vocês e nós estaremos nesse dia 13 de janeiro meditando na lição ou estudando a lição de número 3, que será ministrada no dia 19 de janeiro, no próximo domingo de 2025. E com alegria nós estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Sou o pastor Elvis Rocha, pastor da Primeira Assembleia de Deus, Coqueiral de Itaparica. A nossa igreja fica aqui na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. E será um prazer lhe receber aqui. Este programa, ele tem a intenção de ajudar os queridos professores e, claro, alunos da nossa querida escola dominical a estudar essa lição para um melhor entendimento, aprendizado, e nós oramos para que você tenha êxito nesta missão, querido professor, ao ministrar esta palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus, através do estudo sistemático da Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui com a revista desse trimestre, Em Defesa da Fé Cristã, do pastor Ezequias Soares, que é o comentarista desse trimestre, e tem sido uma bênção. Nós estudamos há 2 domingos atrás, primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, uma excelente lição. Segunda lição, somos cristãos, né? E terceira, hoje, a encarnação do Verbo. São todos muito bem-vindos a este programa e que Deus abençoe a sua vida. Pastor Mário também trazendo a sua saudação em nome de Jesus. Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a todos uma excelente semana, como também uma excelente programação. Que este programa seja para você, querido professor, querido aluno, semanalmente necessário. Vamos então orar ao Senhor e assim nós já entramos diretamente na lição. Querido e eterno Deus, bendito Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que nós vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos, Deus, o auxílio do Espírito Santo, que nos esclareça, que nos ilumine, que ministre aos nossos corações. E a cada professor, Deus, pedimos, tome nas Tuas mãos, que o Senhor abençoe a cada aluno, que essa lição seja uma bênção para as nossas vidas, para a Tua igreja. E oramos, Deus, por este tão maravilhoso departamento da Escola Bíblica Dominical em nossa vida, em nossa igreja. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a lição de número 3, como eu falei, que será ministrada no próximo domingo, dia 19 de janeiro de 2025, traz o tema A Encarnação do Verbo. O texto áureo está em João, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática nos fala que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação de sua historicidade não se sustenta. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, depois capítulo 4, versículos de 1 a 3, depois na segunda carta de João, 7. Primeira carta de João, capítulo 1, de 1 a 3, nos diz o seguinte: O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 3, fala: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne
é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. 2 João, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessaram que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Esta é a leitura bíblica em classe. E a apresentação da lição, como está no plano de aula dos professores, na sua revista, querido professor, nos traz os seguintes objetivos nessa lição. Primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Segundo, descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Terceiro, relacionar como as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revelam atualmente, hoje. É muito importante a gente se ater, pois é uma lição que exige um pouquinho da nossa atenção, do nosso cuidado para ministrar. Amém, queridos? A introdução nos fala o seguinte: vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena. Esta é a introdução, pastor. E a introdução dessa lição é uma verdadeira síntese de toda ela. O querido professor deve estar muito atento nesta matéria, neste ensino. O querido aluno deve estar também muito atento neste aprendizado, pois a coisa não é tão simples o quanto parece. Lendo a grosso modo o que está escrito na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, continua João dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por aí, qual é a conclusão que chegamos? Que realmente Jesus Cristo, sendo Deus, ele tomou forma corpórea de um homem e nasceu de uma virgem, de uma mulher, e habitou entre nós. E todos viram a sua glória. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, ele disse que, completando-se as plenitudes dos tempos, nascido sob a lei e nascido de mulher, veio Jesus, o Redentor do mundo. O profeta Isaías, 730 anos antes, ele disse: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, 7,14 de Isaías. Em seguida, ele também disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. Veja que nessas expressões estão bem claras, bem tácitas, o lado corpo de Cristo, né? Ele como homem, ele como ser humano. Mas o que aconteceu, irmãos? Surgiu uma seita maligna, que nós estaremos estudando sobre ela aqui, onde eles negavam a humanidade de Jesus. Eles diziam que Jesus veio, mas em aparência, aquela parte física dele era só a aparência. Jesus nunca recebeu corpo,
era apenas uma aparência, como se fosse uma imagem, nada mais além disso. E essa doutrina ficou forte, forte muito, das mais antigas, ao ponto aqui de João dizer, vocês leram, que aquele espírito que disser que Jesus veio em carne, este é de Deus. Mas aquele que disser que Jesus não veio em carne, não é de Deus. E isso se espalhou e criou muitos problemas, muitas dificuldades para aqueles crentes mais simples. E hoje em dia, irmãos, continua essa situação, porque além desse lado humano que eles negam, eles ainda dizem que Jesus não é Deus. Ele é apenas um ser iluminado, outros dizem que ele é um profeta e não passa disto. Quando a Bíblia nos afirma que ele, no princípio, estava com Deus e era Deus. E este Deus se fez carne e habitou entre nós. Então vejam que temos muita coisa a estudar nesta lição e aprendermos também para termos como defender esta nossa fé, esta nossa crença e esta nossa esperança. Que o Senhor nos ilumine. Muito bem, queridos. Vamos para o primeiro ponto, que nos fala o seguinte: heresias que negam a corporeidade de Cristo. E aqui neste primeiro ponto, que a gente já entra nessa heresia, a gente tem o docetismo. O que é docetismo? O que os docetas, ou seja, as pessoas que pensavam e concordavam com essa linha de raciocínio, essa heresia, e uma heresia muito antiga da história da igreja, e depois o que os principais docetas, as pessoas que pertenciam ou participavam desta heresia, diziam sobre Jesus. Então vamos lá, o que nos diz? O termo vem do grego docetismo, dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência, como um fantasma. E o que estas pessoas ensinavam? O que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como o verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, todas com referências, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana, todas as pessoas, sem esquecer dos irmãos, que ele nem colocou aqui, né? Dos irmãos de Jesus. Irmãs também, irmãos e irmãs. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que o enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. A Bíblia nos fala, queridos irmãos, da infância. A Bíblia nos fala do pré-natal de Jesus, aliás, de Maria, né? De Jesus não, pré-natal, quando Maria ficou grávida, depois que Jesus nasceu o bebê, depois que ele foi crescendo, criança, adolescente aos 12 anos no templo, juventude e na fase adulta, quando tinha quase 30 anos, que é bem específico no versículo. E aí vem o ministério dele. Quer dizer, cheios de contato com todo mundo, é complicada a situação afirmar que Jesus não era uma pessoa física, né? O que os principais docetas diziam sobre Jesus? O que essas pessoas falavam? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea.
No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionado até mesmo o local em Belém da Judéia. Mateus 2:1, Lucas 2:11, e época no reinado de César Augusto, imperador romano, Lucas 2:1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus em João, capítulo 2, versículo 21. Nisto tudo observamos, amados, que a Bíblia, de maneira muito clara, lógica e literal, nos mostrou Jesus como ser humano. O que o comentarista disse aqui é um complemento. Jesus, ele viveu entre pessoas. Nasceu em Belém. O comentarista citou aqui Mateus e Lucas nos seus evangelhos, né? Mas antes deles, na época de Isaías ainda, o profeta Miqueias, que foi contemporâneo de Isaías, disse: "E tu, Belém Efrata, de maneira nenhuma és a menor dentre as cidades de Israel, porque de ti sairá o Redentor do mundo, aquele cujas origens é desde a eternidade, desde a antiguidade." Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E conforme o pastor Elvis disse aqui agora, ele teve todo um pré-natal. O anjo Gabriel se apresentou a Maria, disse que ela gestaria o Filho de Deus, daria à luz aquele que seria o sucessor de Davi, seu pai, no seu trono. Essa profecia ainda vai se cumprir no milênio. E o menino nasceu. O Tibério, aqui o César Augusto, aqui, foi o primeiro imperador romano. Ele começou no ano 27 antes de Cristo e foi até o ano 14 depois de Cristo. Justamente sob o império dele nasceu Jesus, lá na cidade de Belém. Dali ele foi para o Egito com seus pais, para não ser morto por Herodes. Depois voltou com seus pais para Nazaré, onde passou toda a sua infância. Aos 12 anos, ele estava no templo. Quer dizer que ele estava só na aparência. E veja que lá no templo, ele estava discutindo com quem? Com os líderes, com os fariseus, que ficaram admirados com a sua cultura. Ele só apenas com 12 anos. E em seguida ele desaparece temporariamente, né? Aparecendo já aos 30 anos, quando exerce o ministério público de 3 anos e 6 meses, aí sim a sua fama percorreu por toda a região de Israel. Jerusalém, Judéia, Cesareia, Samaria, Decápolis, toda aquela circunvizinhança, e operando milagres extraordinários. Seus ensinos marcaram, seus métodos pedagógicos mudaram toda a situação pedagógica do mundo. O mestre, ele era procurado por mestres como Nicodemos, não é? Que ficava maravilhado com seus ensinos. Todos nas sinagogas, vendo ele expulsar demônios, curar enfermos, eles diziam: "Que homem é este?" Olhe bem, que homem é este? Que nova doutrina é esta? Que até os demônios lhe submetem, as enfermidades se retiram. Outro detalhe, ele jantando na casa de pessoas como de Simão, aquele fariseu, ele jantou na casa dele. Então, esse homem Jesus era só uma aparência? Não. A própria história comprovou o seu lado humano. Ele tinha corpo. Ele comia comida. Ele bebia bebida. Espírito não faz nada disso. Junto com os apóstolos, até mesmo depois da sua ressurreição, ele fez questão de se alimentar de pão, de peixes, né? E disse aos discípulos assim: olha, espírito não come. E ele pediu comida e os discípulos lhe deram e ele comeu na frente de todos. Isso está escrito, isso é documento. Então veja que a Bíblia é o documento maior, mas existem registros outros, vários, que ele, Jesus, existiu como homem na face desta terra. Veja que era uma doutrina realmente maligna.
homens usados pelo diabo para tentar negar esse lado físico, humano de Jesus Cristo. E a coisa continua até hoje. É por isso que esse trimestre eu considero muito rico, porque estamos falando da defesa da fé, de preparação que devemos ter contra toda sorte de heresias que vem contra a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero aqui só lembrar, porque nada é coincidência, né, na nossa vida. No dia 23 de dezembro, ou 24, é um desses 2 dias, eu fiz o programa Momento de Oração e, por incrível que pareça, foi exatamente sobre as faixas etárias de Jesus. Foi no dia 23 ou 24, eu não me lembro bem. Se você quiser voltar no canal do YouTube e procurar pelo Momento de Oração, foi no dia 23 ou 24 de dezembro. Eu estou tentando puxar a data, mas eu não lembro específico. Foi uma dessas duas. E eu falei bem exatamente sobre esse assunto lá naquele programa, num mini estudo rapidinho, porque estava bem pertinho do Natal e eu estava falando sobre Jesus. Mas aí eu puxei os versículos rapidinho aqui para refrescar a memória de vocês. E se você quiser anotar, isso aqui é muito importante e dá brilho à sua aula. As referências bíblicas que comprovam as faixas etárias de Jesus. Jesus no pré-natal, ou seja, antes de ser concebido. Maria grávida, Jesus no ventre de Maria. Lucas capítulo 1, versículo 42. Pronto. Lucas 1, 42. Depois Jesus nasce, ele bebê. Lucas 2, versículo 7. Depois Jesus menino. Lucas 2, versículo 40. Depois Jesus adolescente. Lucas 2, versículo 42. Depois Jesus jovem. Marcos 6, versículo 3. Depois Jesus homem. Lucas 3, versículo 23. Eu sei que ficou complicado de se anotar tudo, mas depois você pode pausar, voltar, que aí você vai anotando. Eu acho que essas referências vão enriquecer a sua aula também, porque isso comprova que Jesus teve uma vida crescente como eu, como você. Nasceu, cresceu, criança, adolescente, jovem, adulto, quando entrou o seu ministério. Vamos para o segundo tópico, então, da nossa lição, que é sobre a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E nós temos aqui, dentro desse tópico, 3 pontos. O que era desde o princípio, a reafirmação apostólica e uma crença herética. Então vamos lá. O que era desde o princípio? João 1:1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio", entre aspas, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva o seu nome. No princípio era o verbo, João 1:1. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação, Gênesis 1:1. Mas João nunca perde de vista que o verbo se fez carne, ou seja, teve encarnação. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes. É que o verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas, João 1:14. A reafirmação apostólica. O apóstolo, ele reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo
e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. João 20, 27. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história, logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Romanos 1:3, né? E o último tópico, que é essa crença, né, herética, uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do 1º século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João 4:3. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. 1 Coríntios 15, de 1-3, 17 e 18. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores, 2 João, versículo 7. Muito claro este tópico, não é verdade, meus queridos irmãos, professores e alunos? O testemunho de João, consequentemente de todos os apóstolos, foram provas cabais da existência humana de nosso Senhor Jesus Cristo. E anos depois, o próprio Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo clássico da ressurreição, Paulo ali afirma como Jesus ressuscitou, como ele apareceu aos apóstolos e, por fim, a uns 500 irmãos. E a doutrina já era forte, que não havia ressurreição. Tudo oriundo dessa aqui. Então, Paulo chega ao ponto de dizer, a partir dos versículos 14 em diante do capítulo 15, se ele não houvesse ressuscitado, se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Seria debalde a nossa pregação. Se ele não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Logo, estamos perdidos. Mas eis a mensagem: ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ora, se ele ressuscitou, é porque ele morreu. Se ele morreu, é porque ele viveu. Se ele viveu, é porque ele nasceu. Como contestar tudo isto? Não é verdade? Não tem como. Então essa seita, os docetistas, os descrentes na encarnação de Jesus, Cerinto, que foi o seu principal mestre, foi o contemporâneo de João na cidade de Éfeso, onde ali João foi bispo, onde ali João foi pastor. E em seguida, o seu sucessor, Policarpo, que depois também se tornou bispo lá em Esmirna. É por isso que João escreveu essa carta tão veemente, porque ele já estava combatendo de cara aquele falso mestre. Então, João chegou a dizer, olha, nós vimos com os nossos olhos, nós o tocamos. Eu acho até interessante uma versão que diz aqui, nós apalpamos a palavra da vida. Os apóstolos comeram com Jesus, beberam com Jesus, estiveram juntos com Jesus durante 3 anos e 6 meses. É por isso que esse colégio apostólico é diferenciado de todos os outros. Aqueles homens receberam a incumbência da doutrinação bíblica. Daí está escrito em Atos 2:42 em diante. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda alma havia temor.
e Deus, pelas mãos dos apóstolos, operava sinais, prodígios, maravilhas. 2, 42 a 44 de Atos dos Apóstolos. Jesus confiou a estes homens a nobre tarefa, embora sendo árdua a missão, de levar o evangelho ao mundo, a salvação de Deus, nele Jesus consumada na cruz do Calvário. E para isto ele teria que nascer e morrer. Lendo o Salmo de número 2 e o verso de número 7, Deus falou assim: Tu és meu filho, hoje te gerei. Olha só, aqui está se falando de uma geração humana. Jesus, ele é o unigênito Filho de Deus. E João disse isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele foi o único gerado por Deus. E essa geração aqui é humana, humana mesmo. Mas vejam, a heresia já existia naquela época e por séculos durou, perdurou e aumentou e chegou inclusive aos nossos dias. E a partir daí, outras heresias se formaram. Daí o apóstolo Pedro dizer: como houve entre o povo os falsos profetas, haverá entre vós os falsos mestres, que dissimuladamente espalharão heresias, espalhando blasfêmia, blasfemando o caminho da verdade. E muitos são os que seguirão essa gente. E por amor ao dinheiro, eles farão comércio, negócio de vós. 2 Pedro 2, versículos de 1 até o 3. Então, queridos, temos que ter de Deus o conhecimento, a sapiência para defender a nossa fé, a razão da nossa esperança, combatendo estes hereges, esses falsos mestres que introduzem entre o povo a doutrina maligna. E nesse caso aqui, em especial, eles querendo dizer e disseram que Jesus era apenas uma aparência, era uma ilusão, era uma visão, mas não existia em carne, nunca foi homem. Mentira, totalmente mentira, uma falácia maligna, porque Jesus, que sempre foi Deus, se humanizou, se fez carne e habitou entre nós, e vimos, testemunho de João, de todos os apóstolos e de todos os contemporâneos de então, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, olha agora, cheio de graça e de verdade. Isso é maravilhoso. Vamos ao terceiro tópico: como essas heresias se revelam hoje, a contextualização disso, né, para os nossos dias hoje. Então nós temos quanto ao nascimento virginal de Jesus, quanto à morte e à ressurreição de Cristo e confirmação histórica. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como por exemplo os mórmons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, Isaías 7,14, e seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, Mateus 1, 18 e 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1,35. Quanto à morte de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo, que dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus, ou seja, o conhecimento da população diz que ele tomou o lugar, né? Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão,
o seu suposto sósia. Olha só, hein? O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Nas notas explicativas de rodapé nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece com a ideia de Basílides. Essa doutrina contrária todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. É essa doutrina aí. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, como está em 1 Coríntios 15, 3 e 4. E a confirmação histórica? A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é o fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestam a morte de Jesus. Flávio Joséfo, historiador judeu, disse: acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. O historiador romano Tácito escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Atos 1:3. Maravilhoso tudo isso, não é, irmãos? Não adianta tentar negar. Esses dois hereges tentaram tudo fazer. Um dizendo que Jesus apenas era uma aparência. O outro dizendo que foi um outro que morreu no lugar dele. Isto é, ele não nasceu, ele não viveu corporalmente e muito menos morreu. Tudo não passou de uma aparência, de uma ilusão. Mas os fatos comprovam a sua existência e os fatos confrontam estas falácias destes hereges. Pilatos, governador romano naquela região. Pilatos foi governador ali, na Judéia, dos anos 26 a 36 depois de Cristo. Ou seja, quando Jesus foi por ele julgado, ele estava ali exatamente há 7 anos sendo governador. E depois da morte de Jesus, Pilatos ainda foi governador por mais 3 anos, já que ele foi governador de 26 até 36 depois de Cristo. Na época da morte de Jesus, quem era o imperador romano? Tibério César. Vocês se lembram que eu vos falei de César Augusto, no seu nascimento. César Augusto foi imperador romano, repito, de 27 antes do nascimento de Cristo até o ano 14 depois do seu nascimento. No ano 14, Tibério César assumiu o império e foi dos anos 14 até o ano 37. Ou seja, depois da morte de Cristo, Tibério César ainda foi imperador em Roma por mais 4 anos. Todos personagens físicos. E aqui estão os relatos de Joséfo, né? E também desse Tácito e outros escritores que comprovaram a historicidade de Jesus, a sua humanidade, o ser humano que viveu, que conviveu, realmente confirmando a expressão Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse Deus conosco significa entre nós, vivendo conosco, sentindo o que sentimos. Ele passou por tudo que passamos, senhoras e senhores. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, ele dormia e, por fim, morreu também. Vocês se lembram quando na cruz ele disse, tenho sede? Vocês se lembram quando na sua tentação, feita pelo diabo lá no deserto, no final do 40º dia, né? Ali que ele ficou 40 dias em oração e jejum, a Bíblia diz que ele teve fome. E foi aí que o diabo veio para tentá-lo e ainda disse, olha, se tu és o filho de Deus, faz com que estas pedras se transformem em pães. Quer dizer, expressões conhecidíssimas. Está nos evangelhos. Então, Mateus,
Marcos e Lucas mostraram todo este lado humano de Jesus, por onde ele passava, no barquinho na Galileia, ensinando, nas sinagogas, caminhando pelas estradas empoeiradas da Palestina, fazendo maravilhas extraordinárias, consolando aflitos, perdoando pecadores, sarando vidas. Vocês se lembram daquela passagem, quando ele curou aquele paralítico, né? Que aqueles 4 homens levaram aquele paralítico e fizeram descer do telhado embaixo. E quando Jesus disse, filho, perdoado te são os pecados, ele foi censurado pelos fariseus. Quem é este que pode perdoar pecado? Eles pensavam isto. E Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse, qual é mais fácil dizer, filho, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma a tua cama e anda? Imediatamente isto aconteceu. E muitos ali viram que aquele homem que estava perdoando aquele outro homem pecador tinha o poder de fazê-lo levantar e andar, ele que paralítico era. Muitos creram naquilo. Era uma doutrina nova. Era um personagem maravilhoso, o moço de Nazaré, o profeta da Galileia, que a todos sacudiu. Sim, era homem. Jesus, homem. O Deus que se humanizou, que entre nós habitou, e contestando a todas estas falácias. Então a encarnação de Jesus é um fato, não só bíblico, mas também histórico, cultural. E este homem marcou tanto a história que até a própria cronologia secular registra isso dizendo antes de Cristo, depois de Cristo. Ou seja, ele fez um divisor de água no tempo e na cronologia mundial. Um homem que veio para mudar a história do mundo, dos homens, especialmente de você. Muito bem, queridos, nós vamos à conclusão e o que a gente pode tirar de proveito de tudo isso, a sua pergunta pode ser, e daí, pastor, qual é a moral da história de toda essa lição, dessa heresia? É que quando alguém chega para a gente e fala e afirma que Jesus não teve corpo físico, significa também que não teve morte. É o que foi comentado aqui na lição. Se não teve morte, não teve ressurreição. Se não teve ressurreição, nenhum de nós foi salvo. Então não tem salvação para ninguém. Por isso que nós devemos combater esse tipo de argumento, de doutrina que é falsa, essa heresia. A conclusão: as expressões o verbo se fez carne, Jesus Cristo veio em carne, significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus, ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. E isso é fato. E nós louvamos a esse Jesus, o nosso eterno Salvador, porque ele venceu o pecado e por ele nós também vencemos e temos a salvação eterna, e graças a Deus. Queridos irmãos, esta foi a lição de número 3, e na segunda-feira que vem, nós estaremos, no dia 20 de janeiro, nós estaremos estudando a lição de número 4, dando sequência a essa revista maravilhosa. Nós oramos para que Deus te abençoe, oramos para que o Senhor te dê sabedoria, te encha de unção, a unção do Espírito Santo, para ministrar essa palavra maravilhosa aos seus alunos e que essa escola bíblica dominical seja poderosamente abençoada na vida de todos nós. Aqui nós nos despedimos na paz do Senhor e o pastor Mário fará a oração e a bênção apostólica. Amado e eterno Deus e bendito Pai, queremos te agradecer por esta oportunidade tão sublime de aqui estar ministrando a tua palavra. Ó Deus, enche-nos da tua sabedoria,
da tua graça, da tua unção, para combatermos toda a espécie de heresia que vem para tentar denegrir a tua palavra, a tua imagem santa. Ilumina os professores no ensino e os alunos no aprendizado, e que tenhamos condições de ti, ó Pai, de combater realmente a todos os falsos mestres, sempre ensinando aos teus filhos a boa e santa palavra de Deus. Cura os enfermos, soluciones os problemas, eu te imploro, em nome do teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o indelével amor ágape de Jeová, o nosso querido Deus e Pai, a inefável graça de Jesus Cristo, nosso querido Deus Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo venham repousar sobre aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Não é real, não, não. Tudo perde o valor se isso não for amor. Eu quero chamar aqui meu amigo e irmão Fernando Silva. Na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe ao paraíso.